Mais uma vez, isso cai em concurso. Assunto de hoje, dos verbos impessoais. Questão certa, 100% no seu concurso, de forma geral, uma questão inteira, de 10 seria uma, ou dentro de romanos ou de falso e verdadeiro. Por isso, eu criei um texto, um pequeno texto, uma imagem para alegar nossos olhos e um mapa bem resumidinho para você entender quando falar em verbos impessoais. São verbos que não têm pessoa, são verbos que não têm sujeito, são verbos que decretam uma oração sem sujeito. Olha quanta coisa eu falei sem entrar ainda neles. E ainda, se cair na concordância verbal, você já fique sabendo que os verbos impessoais nunca tomarão a forma do plural. Por quê? Porque eles são verbos impessoais. Verbos impessoais não têm sujeito. A oração é chamada de oração sem sujeito ou inexistente. E concordância verbal, um verbo concorda sempre com o seu sujeito. Se não tem sujeito, não tem como flexionar esses verbos. Por que eu disse tudo isso, querido aluno? Porque uma dessas questões cai na sua prova, por favor. Ou eles vão te pedir em que alternativa o verbo é impessoal. Ou eles vão te pedir em que alternativa existiu oração sem sujeito ou inexistente. Ou eles vão te pedir em que alternativa o verbo não pode sofrer flexão no plural. Ou eles vão colocar este verbo no plural e vão te perguntar onde é que está a concordância verbal incorreta. E um desses verbos, chamados de impessoais, estando no plural, decreta uma questão incorreta. Por isso, mentalize, memorize. Ser, mas não é qualquer ser. É o verbo ser indicando horas, dias, distância. Quando eu te digo são 2 dias, são 3 dias. Você está vendo que ele está indicando dia ou indicando horas? São 5 horas. São 5 quilômetros. No momento que ele estiver indicando horas, dias, distância, o verbo ser é chamado de impessoal. Ora, estar indicando tempo decorrido, já está noite. Você está vendo que o estar está ligado a tempo decorrido, noite, tarde, manhã. Fazer indicando tempo decorrido, faz anos. Ou tempo meteorológico, faz frio. Haver no lugar de existir ou tempo decorrido. Há crianças na praça, há horas. Tá vendo que eu posso colocar existem crianças na praça, faz horas. No momento que eu puder substituir o haver aí, você já sabe que ele é impessoal. Fenômenos da natureza. Chovia, trovejava, relampejava, nevava. Fenômenos da natureza. Você está vendo que esses verbos nessa situação são chamados de verbos impessoais. Então eu sou a banca e vou te dizer, Romano 1 ser, Romano 2 estar, Romano 3 fazer, Romano 4 haver e Romano 5 fenômeno da natureza. E eu quero saber em que alternativa eles são impessoais. Pois é, em todos eles. Mas eu quero saber onde é que o verbo não vai para o plural. Quando eles são impessoais, não vai. Daí você está vendo que lá são 2 dias, porque o verbo ser é a exceção. Quando ele estiver ligado à questão numérica, ele concorda com a questão numérica. Então, cuidado. Romano 1, 2, 3, 4, 5, em que alternativa a concordância verbal está indevida? Ah, impessoal não vai para o plural. Você já sabe que o verbo ser, indicando horas, dias, distância, ele concorda com ele é impessoal, porque ele indica tudo isso, mas ele concorda com a questão numérica. Por isso a gente diz, é meio-dia, é 1 hora, são 2 horas, são 3 horas, são 4 horas. O verbo ser, para fins de concordância verbal, concorda com o número. Os demais, eles são impessoais, porque oração sem sujeito ou inexistente, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular.
Estão vendo a importância que tem saber estes verbos, saber a relação com o sujeito, saber a relação com a concordância verbal. E lá no texto eu fiz o seguinte: são 2 horas, está bastante tarde, faz frio lá fora. Há muitas pessoas pensando no futuro, pois há 2 meses a pandemia preocupa a humanidade. Venta muito e troveja, e eu aqui dentro desse apartamento saio a procurar respostas. Plagio o poeta que diz: vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, pois tudo isso pertence à minha solidão. Nesse texto eu fiz aparecer os verbos e, como uma banca questionou num outro texto, eu quis adaptar a nossa realidade. Há no excerto acima quantos verbos impessoais, gerando oração sem sujeito ou inexistente. E daí eu fui lá. Há no excerto verbos impessoais, são 2 horas. Estão vendo que o são é ali o verbo ser, indicando horas, dias, distância, impessoal. Ele concorda com a questão numérica, é uma exceção. Por quê? Mas ele continua com oração sem sujeito ou inexistente. Está bastante tarde. Você está vendo estar indicando o tempo decorrido. Você está vendo estar, já está noite. Ah, mas lá no texto está bastante tarde. Ora, bastante é um advérbio, está vendo está tarde. É a mesma coisa. Faz frio lá fora. Olha o verbo fazer. Há muitas pessoas pensando no futuro. Existem muitas pessoas. Pude substituir o haver por existir. Pois há 2 meses, pois faz 2 meses, a pandemia preocupa a humanidade. No momento que eu posso substituir o haver por existir ou por fazer, tempo decorrido, ele é um verbo impessoal. Venta muito e troveja. Estão vendo que venta e troveja são fenômenos da natureza. Saio a procurar respostas, verbo pessoal. Eu plagio, tu plagias? Plagiar é verbo pessoal. Vou chorar, uma locução verbal. Locução verbal é quando um verbo está um do lado do outro. E é pessoal. Eu pulei ali, diz o poeta que diz. Dizer também é pessoal. Mas eu vou chorar, de novo, vou chorar, pessoal. Não ligue se eu não te ligar. Ligar, verbo pessoal. Pois tudo isso pertence, pertencer é verbo pessoal. Por essa razão, contando os verbos contidos no texto impessoais, a nossa resposta é a letra E, 7 verbos.